Saudações aos estudantes de Direito Tributário. Aqui é o professor Carlos Augusto com mais um vídeo. E neste vídeo nós vamos falar sobre obrigação tributária. Vamos lá então. Bem, o que nós vamos tratar está contemplado no Código Tributário Nacional entre os artigos 113 e 127. E tem dois outros artigos que eu vou mencionar também depois, que tem umas coisas a ver sobre a matéria, né? Quando a gente fala de obrigação tributária, o que será que é obrigação, hein? Quando a gente fala que é obrigação. Porque quando você se refere a essa palavra obrigação, você a conhece de direito tributário, você a conhece de direito civil, você a conhece assim, de outras disciplinas jurídicas. O que será que é obrigação? Bom, emprestando um pouquinho o conceito de direito civil, obrigação é um elo jurídico que ele pode ter diversas fontes, né? Ele é um elo jurídico que une duas pessoas em torno do cumprimento de um objeto. Então nós temos a obrigação sendo um elo jurídico que une duas pessoas visando o cumprimento de alguma coisa, o cumprimento de um objeto. Bom, em direito civil nós temos aquela clássica definição das origens das obrigações. Vamos ver se eu lembro. É a lei, o contrato, o ato ilícito e a declaração unilateral de vontade. Acho que é isso. Bom, mas aqui em direito tributário nós vamos ser bem mais estritos. Nós vamos definir a obrigação tributária como sendo um vínculo de origem legal que une dois sujeitos. Sujeito ativo, que é a Fazenda Pública, e sujeito passivo, que pode ser o contribuinte ou o responsável tributário. Daqui a pouquinho a gente vai ver a diferença. Mas é uma via de mão única. Como assim? Nós temos aí deveres do sujeito passivo para com a Fazenda Pública, para com o sujeito ativo. É uma via de mão única. Então nós não vamos ter assim obrigações bilaterais, não sei o que. Não, é uma via de mão única. Então a obrigação tributária, ela traz deveres apenas para o sujeito passivo. A Fazenda Pública, ela vai ser apenas servida pela obrigação tributária, tá bom? Então vamos definir isso bem certinho. Vamos falar assim em tom bem claro. A obrigação tributária é um vínculo jurídico que tem origem em lei. Tem origem em lei e, obviamente, no descumprimento da lei, que une a Fazenda Pública, que é o sujeito ativo, e o contribuinte ou responsável tributário, que é o sujeito passivo. E qual é o objeto da obrigação tributária? O objeto ele vai ser duplo. Ou vai ser o pagamento do tributo ou da multa, e nós vamos chamar de obrigação tributária principal, ou vai ser o atendimento a exigências administrativas pelo sujeito passivo, como, por exemplo, emitir nota fiscal, manter a escrituração em ordem, manter atualizado o seu cadastro, o seu endereço perante a Fazenda Pública, que são as obrigações acessórias. Então, é uma via de mão única. Os deveres são todos do sujeito passivo em relação ao sujeito ativo. Então, eu já defini isso de uma forma assim clara. Porque às vezes nós vemos um livro, um artigo e tal, e ele não fala assim de forma clara, certo isso? Na obrigação tributária, os deveres são todos do sujeito passivo, contribuinte ou responsável tributário. Bom, agora falando sobre o objeto da obrigação tributária, então nós podemos observar que o artigo 113 do Código Tributário Nacional, ele define que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória.
Obrigação tributária principal corresponde ao pagamento do tributo ou ao pagamento de penalidade, multa, pelo descumprimento da legislação tributária. Então, colocou a mão no bolso, tem que pagar? É obrigação tributária principal. Já a obrigação tributária acessória é o conjunto de providências que o sujeito passivo deve adotar no interesse da fazenda pública. A fazenda pública, que é o sujeito ativo, ela define uma série de providências que o sujeito passivo deve adotar para facilitar o cumprimento da obrigação tributária principal. Então, nós vamos ter aí a obrigação acessória. Por exemplo, emissão de nota fiscal. Tem que emitir nota fiscal para ficar mais fácil fiscalizar se houve ou não o pagamento de eventuais tributos que estão embutidos ali no preço do produto. Apresentar declaração à Receita Federal, imposto de renda, um exemplo. Manter em ordem a escrituração fiscal e contábil. Manter atualizado o cadastro do contribuinte, do responsável tributário. Nós temos aí uma série de medidas, uma série de providências por parte do sujeito passivo, contribuinte ou responsável tributário, que não envolve o pagamento em si de tributo nem de multa. Emitir nota fiscal. O valor do tributo está lá, já no valor pago pelo contribuinte, né? Pelo valor que foi pago. Agora, o comerciante tem que emitir a nota fiscal. Apresentação dos livros fiscais. Utilização dos programas aprovados pela Fazenda Pública para emissão de nota fiscal. Aquela maquininha que emite a nota fiscal no supermercado, na farmácia, etc., ela segue um programa que foi exatamente definido pela autoridade tributária. Então tem que usar aquele programa, não pode usar um outro. Manutenção de dados atualizados, utilização de portais eletrônicos. Então, isso tudo são deveres que a Fazenda Pública impõe ao sujeito passivo. E são deveres que ele vai cumprir que não tem a ver com o pagamento, ele não está pagando alguma coisa naquele ato, não é? Mas que são atos que facilitam assim a atuação da Fazenda Pública, a arrecadação, facilita a arrecadação, essa é a verdade. Então, obrigação tributária principal compreende ao pagamento do tributo ou da multa. Já a obrigação tributária acessória são todas aquelas providências que o sujeito passivo tem que adotar no interesse da Fazenda Pública, que não envolve o pagamento de algum valor. Agora, se o sujeito passivo ele não cumprir a obrigação acessória, aí ele está sujeito a ser multado. Só que a partir do momento que ele recebe a multa tributária, aí quando ele for pagar a multa tributária já é a obrigação principal, não é acessória, né? Então, a acessória vai ser a obrigação que ele descumpriu para ser multado. Então, é interessante essa divisão. Obrigação tributária principal, obrigação tributária acessória. Bem, agora, falando da obrigação tributária, nós temos aqueles 5 famosos elementos, requisitos da obrigação tributária. Eles são mencionados assim praticamente todos os livros de direito tributário, são matéria comum de concursos, exames, provas, etc., né? Então, são 5 itens que compõem a obrigação tributária. Primeiro, sujeito ativo, que é quem institui a obrigação tributária. O sujeito ativo, normalmente ele é definido constitucionalmente. Então, nós já sabemos, nós já vimos em vídeos anteriores, nós já vimos que a Constituição define quem tem a titularidade para instituir os tributos. Então, nós vimos que a União Federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles têm competência para instituir determinados tributos. Então, eles serão sujeito ativo das obrigações tributárias derivadas desses tributos por eles instituídos. E é interessante que a lei, às vezes, ela pode estabelecer que o ente federado ele transfira a responsabilidade pela
arrecadação e fiscalização de um determinado tributo. É o que nós chamamos de parafiscalidade. No momento, nós só temos parafiscalidade no âmbito federal. Então, vou dar um exemplo aqui bacana que não vai ter jeito de esquecer. Conforme o artigo 149 da Constituição Federal, compete à União instituir as contribuições setoriais, que são contribuições instituídas no interesse de categoria econômica ou profissional. E vamos já dar um exemplo para todo mundo lembrar, né? A anuidade da OAB. Pronto. A OAB é uma autarquia federal, então é a administração indireta da União Federal. Só que ela não está vinculada ao Poder Executivo, então ela não recebe ordens do Poder Executivo, que é uma entidade classista, mas é uma autarquia federal. Muito bem. A anuidade da OAB, ela é instituída por Lei Federal 8.906, que é o Estatuto da OAB. 8.906 é de 1990. É o Estatuto da OAB. Pronto, está previsto lá. Agora, a legislação federal atribui à OAB a competência para arrecadar e fiscalizar esse tributo. Não é a Receita Federal que vai fazer isso. Mas quem que instituiu? A União Federal, porque é lei federal. Mas é a União Federal que cobra? Não, não é a União Federal. É a OAB, que é uma autarquia federal. Então nós temos aí um caso de parafiscalidade. Um outro caso nós temos também com relação ao Sistema S. Então, por exemplo, quem trabalha no comércio, na indústria, vai ter do salário um valorzinho descontado que vai para aquelas entidades que são os serviços sociais autônomos. SESI, SESC, SENAC, SENAI, etc. Então tem um dinheirinho que é descontado do Olerite e vai para manter essas entidades. O papel dessas entidades, isso é objeto de estudo de direito administrativo, o papel dessas entidades é amparar aquela classe econômica. Então, proporcionar cursos, proporcionar lazer, etc., para aquele setor econômico, né? Setor do comércio, da indústria, do transporte, etc. Então, uma lei federal vai instituir essa contribuição. Só que essa lei também vai atribuir a essa entidade do Sistema S, o SENAI, o SENAC, etc., a fazer a arrecadação, a fazer a fiscalização. E para onde vai o dinheiro? Para essa entidade. Mas quem instituiu? União Federal, através de lei. Porque só quem expede lei federal é a União Federal, né? Não tem outra forma de socorrer, né? Uma lei federal ser expedida por quem não seja a União Federal. E outro caso de parafiscalidade. Lei federal institui um tributo, mas atribui a outrem a prerrogativa de arrecadar, de fiscalizar. E um exemplo que antigamente, muitos anos atrás, a gente dava em sala de aula, dizia respeito às contribuições previdenciárias. Por quê? Muitos e muitos anos atrás, muitos mesmo, quem cobrava as contribuições previdenciárias era o INSS, que é uma autarquia federal. Então, uma lei federal instituía essas contribuições e quem arrecadava, e quem fiscalizava, quem cobrava era o INSS. Só que faz muito tempo que isso passou para a União Federal. Então, nós temos aí a União Federal, ela arrecadando esses tributos hoje em dia, né? Bom, dada essa palavra sobre o sujeito ativo da obrigação tributária, nós temos agora o sujeito passivo, que, comicamente, nós podíamos brincar e falar que é o pobre coitado, né? É o fulano que vai pagar o tributo, né? Bom, é brincadeira, né? Porque os tributos são necessários para a manutenção do Estado e prestação de serviços públicos, né? Mas ninguém gosta de pagar, não, viu? Sujeito passivo é aquela pessoa física ou jurídica que a legislação tributária entende como sendo obrigado a cumprir a obrigação, como sendo obrigado a cumpri-la, a cumprir a obrigação tributária. Então, sujeito passivo é aquela pessoa física ou jurídica que a lei entende que deve cumprir a obrigação tributária, tanto a principal quanto a acessória. A principal de pagar o tributo ou a multa e a acessória de cumprir aquele monte de providências no interesse da administração pública. Olha só,
Quando a gente fala de sujeito passivo, nós temos duas modalidades. Nós temos o contribuinte e o responsável tributário. Não é difícil de entender isso, não. O contribuinte é aquela pessoa, física ou jurídica, que tem uma ligação direta com o fato gerador. Por exemplo, vamos falar do IPVA. Quem é o contribuinte do IPVA? IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é o imposto estadual. Eu tenho carro, eu pago IPVA. Quem é o contribuinte do IPVA? O dono do carro. Eu comprei um carro e tenho que pagar IPVA. Eu tenho um carro e tenho que pagar. Pronto. É o dono. Eu tenho uma relação direta com o fato gerador. Afinal, o carro é meu, eu que uso o carro. Então, eu tenho uma relação direta com o fato gerador do IPVA. Agora, por uma questão de comodidade, de facilidade, de interesse do sujeito ativo da fazenda pública, a lei ela pode atribuir a outrem algumas obrigações tributárias. A outrem que não seja o contribuinte. Esse outrem que recebe dever de desempenhar algumas obrigações tributárias, ele vai ser chamado de responsável tributário. O responsável tributário, ele não tem uma ligação direta com o fato gerador. Ele tem algum vínculo indireto com o fato gerador, mas não direto. Vamos dar um exemplo assim bem bacana. Eu sou professor universitário e eu recebo o salário da faculdade para eu dar as aulas. Sim. Então, eu dou aulas e recebo salário. Bem, o salário ele é considerado renda, rendimentos para mim. Para fins de direito tributário é rendimento. Então, eu sou contribuinte do imposto de renda. Por quê? Porque eu que recebo. Eu recebo o salário, eu que vou gastar o salário que eu recebi da faculdade. Então, o fato gerador, que é o recebimento da renda, ele está diretamente relacionado a mim. Eu sou contribuinte do imposto de renda. Só que a Receita Federal, quando eu falo Receita Federal, é a União através das leis, né? Só que o sujeito ativo, Receita Federal, ela considera que fica muito mais fácil para o trabalho dela, da administração fazendária federal, fica muito mais facilitado, muito mais fácil, vai ajudar muito se for determinado que a faculdade, a universidade, que é a minha empregadora, quando for me pagar, no olerite, já faça a retenção do imposto de renda. Então eu já recebo o meu salário com o imposto de renda descontado. Podia ser de outra forma? Podia. Eu podia receber o salário todo, aí eu fazia a declaração anual e eu pagava o imposto de renda para a Receita Federal. Só que a União Federal, que é o sujeito ativo, né, ele é representado pelo órgão, pela Receita Federal, pelo órgão tributário, achou por bem, mediante lei, estabelecer que o meu patrão, certo, no caso a universidade, quando for me pagar, desconta o imposto de renda no olerite, desconta do meu salário e paga o salário já sem imposto de renda. Então, o salário é meu, eu tenho a renda. Mas a lei estabeleceu à universidade uma obrigação tributária, que é fazer a retenção do imposto de renda. Então, notem, eu sou contribuinte, eu tenho ligação direta com o fato gerador e eu recebo o salário para pagar as contas. Já a faculdade, a universidade, ela tem uma ligação assim indireta pelo fato gerador, porque afinal eu sou o professor dela. E ela faz a olerite, ela faz a folha de pagamento. A faculdade, a universidade, nesse caso, ela é o quê? Responsável tributário. Por quê? Porque a lei estabeleceu a ela uma obrigação tributária. No interesse de quem? Da fazenda pública, o sujeito ativo. Deixa eu dar um outro exemplo que eu acho bacana. Vamos supor um templo de qualquer culto. Fizemos vídeos sobre imunidade tributária, recomendo que assistam. E nós vimos que os templos de qualquer culto, eles gozam de imunidade tributária. Então, não vão pagar impostos. Não vão pagar impostos.
inclusive impostos sobre serviços, impostos sobre serviços, não vão pagar. Agora, vamos supor que a igreja contrata uma empresa para fazer uma reforma, para construir um templo que seja. A empresa é contratada pela igreja para construir um templo. Vamos supor essa situação. Muito bem. A igreja é imune a impostos, inclusive impostos sobre serviços. A construção civil é fato gerador de imposto sobre serviços, que é imposto municipal. Quem é o contribuinte do imposto sobre serviços? É a construtora. É quem vai prestar o serviço, é a construtora. O que faz a administração fazendária municipal no Brasil inteiro? Ela entende assim. Fica muito mais fácil exigir o ISS de quem é dono do imóvel que está recebendo a edificação, a construção, a reforma, do que cobrar da empresa que presta o serviço. Aí define assim, que aquele que está construindo, aquele que é dono do imóvel, que está recebendo a obra, ele fica responsável pelo recolhimento do ISS. Na verdade, ele vai estar pagando pelos serviços e dentro desse serviço está embutido o ISS. Mas o que define a legislação municipal no Brasil inteiro? Não é só em Presidente Prudente, não é Presidente Prudente de São Paulo, é no Brasil inteiro. Define o seguinte, que o proprietário do imóvel, ele é o tomador dos serviços, ele que vai ser beneficiado pelos serviços. A empresa de construção, ela é a prestadora. Ela é a contribuinte. Agora, o proprietário do imóvel, ele é o responsável tributário. Então, a legislação obriga que ele, quando for fazer o pagamento pelos serviços de construção, ele já desconta o valor do ISS e repassa para o município. E ele já paga a empresa com o valor do ISS já retido. Então, observem. Contribuinte é a empresa construtora. E a igreja, que tem imunidade, ela é a tomadora do serviço. Ah, e se ela vai pagar, vai reter, é uma exceção à imunidade? Não, porque quem está pagando não é ela. O contribuinte que tinha que pagar é a empresa. Se ela pagasse o valor total para a empresa e a empresa depois, ela pagaria o ISS. A empresa pagaria com base no valor que ela recebeu pelos serviços. A igreja não teria pago nada de imposto. E quando a igreja faz a retenção, ela também não está pagando nada. Porque o custo de serviço para ela seria, por exemplo, 100 mil. Desses 100 mil, vamos supor, 2, 3, 4 mil são imposto, ISS. Então, tudo bem. Ela ia ter que pagar 100 mil de qualquer forma para a empresa. A diferença é que ela vai estar desdobrando. Vai pagar o valor da obra, 96 mil, e o valor do imposto, 4 mil. Ela não paga para a empresa, mas transfere para a prefeitura. Então, ela faz a retenção. No caso, o templo de qualquer culto vai ser o responsável tributário. A empresa é o contribuinte. Então, a legislação preferiu cobrar do responsável tributário. Notem que aí nós não temos nenhum tipo de exceção à imunidade. Por quê? Ela não está pagando imposto sobre serviço seu. Ela está descontando o imposto devido pela empresa de construção. Nós vamos ter um outro vídeo que nós vamos falar assim, de diversos casos de responsabilidade tributária, tá bom? Então, nós vamos detalhar mais isso. Então, nós temos como elementos da obrigação tributária sujeito ativo, sujeito passivo e agora é a vez de falar do terceiro elemento, fato gerador. Fato gerador consiste em uma situação prevista na lei, genericamente, e nesse caso muitos juristas falam hipótese de incidência, é uma palavra bem bonita, e que se essa situação ela se concretizar, então, aí nós vamos ter o fato gerador em concreto, então nascerá a obrigação tributária. Falando assim fica meio estranho, né? Mas a gente tem que dar exemplo. Se não dá exemplo, fica difícil visualizar. Então, retrocedendo.
O fato gerador é uma situação prevista em lei. E aí temos o fato gerador em abstrato ou hipótese de incidência. E se essa situação prevista em lei, ela ocorrer na prática, nós teremos aí o fato gerador em concreto, isso gerará a obrigação tributária. Vamos dar um exemplo. Vamos falar do IPVA, o imposto do carro, né? Imposto à propriedade de veículos automotores, imposto estadual. A lei, ela prevê que o fato gerador do IPVA é a propriedade de um veículo automotor. Carro, moto, caminhão, trator, esses veículos, veículo automotor. Só fazendo um parênteses, iate, jatinho de luxo, não paga IPVA. Não paga IPVA. O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, ele entendeu que IPVA tinha toda uma história relacionada a veículos terrestres, né? Então não aplica para jatinho, não aplica para iate. Então, vamos dar uma salva de palmas para o STF por essa fantástica interpretação, né, gente? É um exemplo assim de justiça fiscal. Eu estou sendo um pouquinho irônico, né? Porque eu não concordo com esse posicionamento, mas cada um forma seu raciocínio. Bom, o que eu estava falando mesmo? Eu estava falando de IPVA. Então a lei define, em tese, ela define quem ela define quando se paga o IPVA, o fato gerador. Ela define propriedade sobre veículos. Então ela diz, quem for proprietário de um veículo vai ter que pagar o IPVA. Legal. Então ela define genericamente. Ela não diz fulano, cicrano, etc. Não, ela diz, quem tiver um veículo vai pagar o IPVA. Quem tiver um veículo vai ser o sujeito passivo. Bacana. Qual é o fato gerador aí? Propriedade de veículo. Só que ela não está dando nomes. Ela não diz fulano, ciclano tem veículo ou não tem veículo. Não. Ela dispôs apenas sobre o fato gerador em abstrato, a hipótese de incidência. Ela definiu genericamente. Aquele que se enquadrar aqui vai ter que pagar. Bem, aí vamos supor, eu não tenho carro, eu comprei. Antes eu não tinha propriedade de veículo. Então não tinha fato gerador em concreto para mim. Eu não me enquadrava na lei. Eu comprei um carro. Bacana. Agora eu me enquadro na lei. Agora eu tenho que pagar o IPVA. Ou seja, o fato gerador, propriedade de veículo, aconteceu na minha vida, aconteceu em concreto. Então por isso que se fala que o fato gerador ele acontece em abstrato, previsto na lei, e em concreto, quando pessoa física ou jurídica ela se enquadra naquela situação. Só mais um exemplo. Anuidade da OAB, isso interessa para muita gente, né? Então nós temos aí a legislação federal definindo o fato gerador da anuidade, que é o exercício da advocacia. Tá lá, Lei 8.906, certo? Então nós temos lá definindo. E você paga? Bom, se você ainda não passou no OAB ou se passou e não se inscreveu, não paga. Mas a partir do momento que você se inscrever na OAB, já está exercendo advocacia. Então, aquela situação prevista na lei aconteceu na sua vida. E daí que, além de você fazer o juramento de obediência aos princípios legais e éticos, você vai ter que pagar também a anuidade para a OAB. Por quê? Porque aquela situação prevista em lei, que é o exercício da advocacia, aconteceu na sua vida. Parabéns, aliás, né? Felizmente, que bom, parabéns. E então você vai ter que pagar anuidade. Por quê? O fato gerador em abstrato, ele ocorreu em concreto. Então, o que estava previsto na lei, você se enquadrou. Bom, e é interessante que a questão do fato gerador, só fazendo um comentário, ele independe da legalidade da situação. Então nós vamos abstrair a validade dos atos praticados. Por exemplo, eu tenho um imóvel onde não se pode construir por restrição ambiental, uma área de proteção ambiental. Mas eu resolvo construir uma casa lá. Podia construir? Não. Minha construção é ilegal. Entretanto, apesar de ser ilegal, tem o IPTU. A lei estabelece que o fato gerador do IPTU é a
propriedade de um imóvel. Então, a partir do momento que eu tenho aquele imóvel, que eu construí uma casa naquele imóvel, eu comprei um imóvel, construí uma casa, não podia construir. De repente o imóvel até tinha um valor baixo por causa da proteção ambiental, mas não pode construir. Eu construí. Eu devo pagar IPTU? Sim, eu devo pagar IPTU. Uma outra situação, que me lembra aquela história do Al Capone, aquele terrível gangster mafioso da Chicago dos anos 20. Ele não era preso. Por quê? Porque não tinha testemunha contra ele. As testemunhas todas eram mortas. O corpo aparecia lá no Lago Michigan, né, que banha Chicago. Como ele acabou sendo preso? Por homicídio, por crimes, tráfico de drogas, etc? Não. Ele foi preso graças ao trabalho daquele incorruptível agente do FBI, que era o Eliot Ness. Eu acho que até tem filme sobre isso, viu? Acho que se chama Os Intocáveis, não sei, acho que é esse o nome do filme. Deve ter mais de um filme. Al Capone ele foi preso porque não pagava imposto de renda em decorrência do produto do crime. Não preciso nem dizer que crime o próprio nome fala, né? É atividade ilegal. Mas gerava renda para ele? Gerava. Então, produto é renda. Então nós tínhamos aí a ocorrência do fato gerador do imposto de renda lá dos Estados Unidos, né? O imposto de renda dos Estados Unidos chama Income Tax, aliás, né? Eu acho que vou fazer um vídeo sobre tributação assim nos Estados Unidos, só assim para o pessoal conhecer mais ou menos. Então, mesmo que você tenha um fato gerador, uma situação originária que tem alguma ilegalidade, isso é abstraído, certo? Então isso não vai contaminar a obrigação tributária. Então, se eu recebi, por exemplo, eu recebi uma doação em dinheiro, mas esse dinheiro ele veio do tráfico de drogas. Nossa, coisa pesada, né? Não importa, eu vou ter que pagar imposto sobre isso. Não importa que a origem seja ilícita. Eu ganhei dinheiro em jogo. Jogo é lícito no Brasil? Não, jogo não é lícito. Eu vou ter que pagar imposto? Vou ter que pagar imposto, certo? Então, mesmo que você tiver uma origem ilícita, isso pode gerar obrigação tributária. Quarto elemento, sujeito ativo, passivo, fato gerador, quarto elemento, que é a base de cálculo. A base de cálculo é a expressão econômica do fato gerador. Então nós temos a base de cálculo como sendo a definição em dinheiro, em moeda do fato gerador. Então o fato gerador, por exemplo, do IPTU é a propriedade de um imóvel urbano. E a base de cálculo? Porque você tem que ter um parâmetro, a Fazenda Pública tem que ter um parâmetro para cobrar o imposto. A base de cálculo vai ser o valor venal. O valor venal quer dizer o valor fixado pela autoridade tributária. Vai ser pela legislação tributária, aliás. Nós vamos ter aí o valor venal do imóvel. O valor seria mais ou menos o valor de mercado. Normalmente o valor venal dá menos que o valor de mercado. Então, fato gerador do IPTU é a propriedade do imóvel. E a base de cálculo? É a expressão econômica que possibilita a Fazenda Pública cobrar. Então, qual seria a base de cálculo? O valor venal do imóvel. O valor é o valor do imóvel. Mais ou menos, um pouquinho menos que o valor de mercado. E por fim, nós temos a alíquota. A alíquota, ela corresponde a uma fração da base de cálculo que servirá para calcular o valor do tributo. Então, por exemplo, imposto de renda. Imposto de renda para as pessoas que ganham determinada remuneração, pessoa física, imposto de renda é de 15%. Para quem ganha um pouquinho mais é 27,5%. Então vamos supor, eu ganho X, eu ganho 5 mil, vamos supor. Então em cima de 5 mil, calcula 27,5%, que é o que eu vou pagar de imposto de renda. Esse 27 percentual é a alíquota. É interessante que essa palavra alíquota, que significa fração, às vezes ela é usada em outro sentido também. Ela é utilizada também no sentido de um valor fixo que se paga por um tributo.
título de um tributo. Então, por exemplo, eu desenvolvo atividade de alfaiate, eu sou alfaiate. Então, para a prefeitura, eu vou pagar o ISS. Quanto que eu vou pagar? Depende de quanto eu produzir? Não. A prefeitura vai me cobrar um valor fixo. Então, se diz que eu vou pagar tanto, porque a alíquota é fixa, é um valor fixo que eu vou pagar. Então, são esses os requisitos, os elementos da obrigação tributária. Eu me estendi um pouquinho mais até do que eu devia. O vídeo está com mais de 30 minutos, desculpem. Eu acho bacana o vídeo ficar até 30 minutos, mas tudo bem, já fez, eu não vou regravar de novo. Pessoal, assista aos outros vídeos, tem bastante conteúdo. Se eu falei alguma coisa errada, se vocês discordam, se vocês têm alguma dúvida, manda mensagem lá pelo Aprender, que aí eu vou responder lá, tá bom? Bom estudo para todos e se preparem, estou preparando muitos outros vídeos ainda. Até mais, gente.